Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo de número 72, intitulado O Bibliômano. Lembre-se que bibliômano é uma pessoa que tem bibliomania, né? Que é o que? É uma paixão pelos livros, né? Paixão pelos livros, né? Enquanto objetos, né? Aquela pessoa que cheira o livro e fica passando a mão, assim, como se sentisse o conteúdo de cada livro, né? Estou usando esses dois exemplos, eu sou assim. Então vamos lá, o bibliômano. Talvez suprima o capítulo anterior. Entre outros motivos, há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito. E eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai, daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior a ver se lhe descobre o despropósito. Lê, relê, treslê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra, e as restantes examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, esfregas no joelho, lavas e nada. Não acha o despropósito, né? Bom, e aí nós estamos com essa pergunta, né? O que é o despropósito? Há uma frase ali parecida com um despropósito, né? Essa é a grande vantagem da morte, que se não deixa a boca para rir, também não deixa os olhos para chorar, ou o eis de cair, né? Despropósito porque eis de cair, sendo que todo mundo vai cair, todas as obras de arte do mundo um dia vão cair, e há um despropósito, porque então não há nada de especial, não tem o que chorar, é simplesmente assim. Há um despropósito porque nada cai, né? Lembre-se, puxa vida, eu não queria ir por esse lado, mas assim, o que está feito foi feito, né? Por mais que seja mais efêmero do mundo. Então, assim, vamos supor que você escreva um poema agora, né? Um poema. Estava assistindo o YouTube e o Thiago falou-me para escrever um poema. Esse poema é o meu poema de amor, né? Você escreve isso, rasga, queima, mastiga as cinzas depois, né? Bate na tua cabeça com alguma coisa para esquecer. Não importa o que você fizer. Aquele poema que você escreveu está escrito pelo resto da eternidade, né? Não sei se a gente está indo longe demais. É um despropósito porque, na verdade, é uma permanência de todas as coisas, porque as coisas, quando existiram, existiram. Fica aí o nosso enigma, né? É um bibliômano. Não conhece o autor. Este nome de Brás Cubas não vem nos seus dicionários biográficos. Então, em 70 anos, segundo Brás Cubas, ele já vai ser totalmente esquecido, não vai ter nem referência, né? E olha o livro, sobre os livros, né? Achou o volume por acaso, no Pardieiro. Pardieiro é uma espelunquinha, né? É um edifício velho, em ruínas aqui. Então ele achou no pardieiro de um alfarrabista. Alfarrabista é um negociante de livros velhos, né? Ou colecionador também, alfarrabista. Comprou-o por 200 réis. O que é bem barato. Lembre-se que um livro geralmente é lá uns seus 2.000 réis, né? Para essa época aqui. 2.000 réis, 3.000 réis, né? Então é quase o preço do folhetinho. O folhetinho geralmente é um tostão, né? Um tostão é 100 réis, né? Então ele comprou por 200 réis, indagou, pesquisou, esgaravatou e veio a descobrir que era um exemplar único. Único. Vós que não só amais os livros, senão que padeceis da mania deles, vós sabeis muito bem o valor desta palavra, e adivinhas, portanto, as delícias do meu bibliômano. Não pela qualidade do livro, é claro, mas porque é um volume único, né? Ele rejeita a coroa das Índias, o papado, todos os museus da Itália e da Holanda, se os houvesse de trocar por esse único exemplar.
E não porque seja o das minhas memórias. Faria a mesma coisa com o Almanaque de Laemert. Almanaque de Laemert é um almanaque. Puxa vida, eu vou simplificar. Depois eu trouxe uma coisa bem interessante, uma página desse almanaque. Mas é quase como se fosse ali umas páginas amarelas. Até hoje em dia você, né, espectador desgraçado, como diz o Dom Casmurro, talvez você nem saiba do que eu esteja falando. Isso me dói no coração, porque significa que eu sou velho, né? Antes do Google, nós tínhamos as páginas brancas e as páginas amarelas. Eram livros, né? Livros, essas coisas que você pega assim, as páginas viram, você não passa o dedo assim e simplesmente, né? Não é touchscreen. Bom, mas você encontrava ali nas páginas brancas os telefones de todo mundo e as páginas amarelas, claro, como se fosse um classificado, né? Então esse almanaque é quase como se fosse isso, né? Mas ele dava mais informações, ele descrevia, por exemplo, os clubes da época, então ele descreve, dá um endereço e tudo mais, os advogados, etc, etc. Bom, a gente conversa mais sobre o almanaque. Mas lembre-se, ninguém vai guardar as páginas amarelas. É essa comparação, o mais importante para a gente entender aqui, né? Mas, se for exemplar único, esse bibliômano, ele guarda, né? Então, ou seja, não há valor literário nas memórias póstumas do Brás Cubas, nesse caso. Então, ele guardaria o almanaque de Laemert, uma vez que fosse único. O pior é o despropósito. O despropósito que a gente ainda não conseguiu achar ou não achou a resposta definitiva, né? Lá continua o homem inclinado sobre a página, com uma lente no olho direito, todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade, se a houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento, passa-lhe por baixo da janela um César, o Júlio César, que mudou a história de Roma, né? Ou um Cromwell, ele é um britânico protestante que mudou a história do Reino Unido, a caminho do poder. Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor, aos goles. Um exemplar único. Interessante, né? Porque nem a qualidade literária e nem o mistério ali atrai tanto. Atrai até uma certa medida esse bibliômano, mas não atrai tanto como ter o livro, né? Então, algo bem mais superficial. Bom, então está lido este capítulo. Vamos para a sessão de digressão, se você quiser ficar, né? Seguinte, primeiro de tudo, vamos lá. Nós já falamos sobre o alfarrabista, já falamos sobre despropósito. Vamos então falar sobre o almanaque de Laemert. Bom, o almanaque de Laemert foi publicado de 1844 a 1889, né? E ele tinha mais ou menos essas variedades. Olha, no acervo digital, como que você vai achar? Bom, se você não achar, se você colocar acervo digital almanaque Laemert, você vai achar esses almanaques todos digitalizados. Isso é um tesouro grandioso assim para você se sentir naquela época, né? Bom, por causa disso, quer dizer, para isso, né, para que você se sinta naquela época, você pode explorar mais. Então coloca no Google lá. Arquivo digital bn.br, acervo digital, né? E colocar o almanaque você vai encontrar. Mas eu também trouxe uma página. Eu trouxe a página de uma sessão intitulada Recreação e Divertimento, né? Nós temos aqui o Clube Beethoven. Então você tem, bem simplesinho, Clube Beethoven,
o endereço, Rua da Glória, número 62. E a gente tem os integrantes do Clube Beethoven, né? Presidente, Alberto Total, e o endereço dele, Rua da Quitanda, 131, e Rua do Cosme Velho, 74. Né? Vice-presidente, R.J. Kingsman Benjamin, 1º de março, 53. Primeiro secretário, Barão de Vasconcelos, o endereço dele. Segundo secretário, D.L. Lacombe, ele morava na Rua da Quitanda, 131. O tesoureiro, João Batista Del Duque. O comissário F.C. Pereira. O bibliotecário, J.M. Machado de Assis. Eu não sei se você... Eu acho que eu comentei um dos outros vídeos sobre o Clube Beethoven, mas acho que foi numa das crônicas, né? Mas o Machado de Assis era o bibliotecário e um dos criadores, se eu não estou enganado, do Clube Beethoven, né? Aí, quarteto do clube, tem um quarteto, tem o primeiro violino, o segundo violino, que toca viola, o violoncelo, né? Diretor dos concertos, e aí uma breve descrição. Olha que interessante. Este centro artístico e social, fundado em fevereiro de 1882, tem atualmente 553 sócios, entre contribuintes, temporários, visitantes, honorários e prestantes. Dá mensalmente dois concertos clássicos de música de câmara, 2 matinês e 1 ou 2 grandes concertos sinfônicos, um torneio de xadrez, um torneio de bilhar anualmente. O clube está aberto todos os dias, das 11 horas da manhã até 1 da madrugada. Possui biblioteca, nosso Machado está lá, buffet, sala de esgrima, de bilhar, de leitura, de jogos, de xadrez, etc. Recebendo 80 dos principais jornais da Europa. Olha que interessante, né? Naquela época, pense, como que você vai ter acesso a tantas informações, né? Se eu mandar vir esse monte de jornal da Europa, você não... Bom, se você tem dinheiro, mas senão você pode se associar a um clube, né? Tipo Netflix dos jornais. O corpo diplomático estrangeiro, assim como a oficialidade dos navios de guerra estrangeiros, são convidados a frequentar o clube durante a sua permanência nesta corte. Ou seja, você tem a sua entrada franca ali, né? Então, extremamente interessante para a gente conhecer que tipo de conteúdo a gente vai encontrar no almanaque, e também para a gente conhecer o Clube Beethoven, né? No Clube Beethoven, em determinado momento, eles começaram a fazer diplomas, assim, homenageando, né? Como se fosse prêmios, homenageando personalidades da música na época, né? Se você procurar na internet, você acha. Ó, eu só vou ler um pouquinho mais. Eu sei que o vídeo tá ficando um pouquinho... Não, estamos no limite. Eu vou ler agora o índice, né? Então você tem lá, ó, abastecimento de água, abridores e gravadores em metais, Academia Imperial de Belas Artes, Academia Imperial de Medicina, da Marinha, açougues, administração, advertência, advocacia, advogados da Casa Imperial, advogados habilitados legalmente. E aí você continua, né? Então você tem... Por isso que eu digo, é bem parecido com as páginas amarelas, né? Mas é interessante, se você tiver um tempinho, entre lá. Bom, depois nós podemos conversar um pouquinho sobre o... Bom, sobre o César eu não vou falar, né? O César sabe que quem derrubou a República, né? E aí a gente tem os imperadores romanos, né? Mas o Cromwell é um cara que talvez a gente não conheça tanto assim, né? O Cromwell viveu de 1653... Não, ele foi... eu não entendi minha anotação aqui, mas bom, o importante é que de 1599 a 1658,
Ele viveu de 1599 a 1658. E ele foi Lorde Protetor do, do Reino Unido de 1653 a 1658, se eu não estou enganado, tá estranho aqui. Mas ele foi o chefe dos protestantes na Guerra Civil, ele era conhecido como Moisés Puritano, né? Ele teve uma política bem agressiva internacionalmente falando, e é claro, lutou contra os católicos, né? O interessante é que ele, quando ele morreu, ele foi enterrado. Poxa vida, como é que é o nome? É uma catedral bem importante no Reino Unido, né? Bom, mas ele foi enterrado nesta catedral. E aí o que aconteceu? 2 anos depois que ele foi enterrado, como ele, né, matou, perseguiu um monte de católicos e tudo mais, os católicos voltaram a ter influência, né? E o grupo do Cromwell perdeu o poder. Aí eles desenterraram o Cromwell, enforcaram o Cromwell, depois de ter desenterrado, e decapitaram. Decapitaram, e aí eu acho que o corpo dele eles enterraram em qualquer lugar. E a cabeça dele ficou passando assim de mãos em mãos por gerações e gerações. Né? Até foi vendida em um determinado momento, e só em 1960 é que a cabeça foi enterrada também. Então perceba que personalidade mais odiada, né? Pelo menos por uma parte da população. Né? Numa pesquisa da BBC, entrevistando os britânicos, o Cromwell foi eleito um dos 10 britânicos mais influentes de todos os tempos. Então, só para mostrar a importância do Cromwell, porque às vezes a gente não tem essa noção, né? A gente ouve história internacional, a gente não sabe se para eles lá é tão importante, né? Ou não é. Então, você tem essa noção. Bom, aí eu coloquei também, ainda sobre o Cromwell, que ele foi um genocida na Escócia e Irlanda contra os católicos. Isso para para especificar um pouco mais o que eu quis dizer com uma política agressiva mesmo, agressiva de verdade, agressiva ao ponto do genocídio.